A realidade vai comprovar aquilo que estou eu dizendo neste momento e que a oposição toda tem alertado. Um governo presidido por uma pessoa que não deveria jamais ter saído da cadeia só vai fazer as maldades que tem feito e vai continuar levando o Brasil para o fundo do poço. O buraco em que Dilma Rousseff do PT colocou o Brasil uma vez, com milhares de desempregados, com contas públicas em déficit e uma recessão enorme. Estamos somente vendo de fato a volta do mais do mesmo. Imagine um país à beira do abismo, onde as decisões de hoje podem definir o futuro de milhões. O que você faria se soubesse que o governo em que você depositou sua confiança está levando a nação para o fundo do poço? Este é o Brasil de agora, um cenário de crise, desemprego e contas públicas em colapso. Neste vídeo, vamos revelar a verdade por trás de uma proposta que promete mudanças, mas que pode ser apenas mais um capítulo na história de um governo marcado por polêmicas e incompetência. Será que a oposição está certa ao alertar sobre os perigos dessa emenda constitucional? O que realmente está em jogo para o futuro do Brasil? Agora, chegamos ao segundo turno dessa votação, que é importantíssima para o Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição, mas é importantíssima não no sentido de ser aprovado, mas no sentido de ser rejeitado. Tivemos essa oportunidade no primeiro turno, infelizmente perdemos. Mas ontem, o placar aqui nessa Câmara dos Deputados demonstrava a vontade do povo brasileiro de rejeitar uma proposta de emenda à Constituição que não faz nem cócegas na incompetência do desgoverno Lula e não fazia nem cócegas, ou melhor, não faz nem cócegas nas despesas que crescem assustadoramente no país e não dão nenhum tipo de confiança para a população brasileira de que nós estamos indo no rumo certo. Aliás, isso se percebe pela alta do dólar e a altíssima volatilidade do câmbio que estamos observando nos últimos dias. E o dólar vem subindo de elevador, mas desce de escada. Sobe de elevador, desce de escada. É só ver como ele estava antes. Aliás, é só ver o que diziam os petistas lá atrás, na época do governo Bolsonaro, quando o dólar estava 4,80, 5, fazendo, inclusive, gozação, dizendo que chegaria, quem sabe, a 6, e quem entregou um dólar maior do que 6 à população brasileira, o maior da história, o PT, Lula. Agora, neste momento de discussão do segundo turno desta PEC, peço aos colegas parlamentares que votem de acordo com aquilo que o povo brasileiro espera. Contra uma PEC que, além de não fazer cócegas nas contas públicas, ainda por cima tira de quem mais precisa e não corta daqueles que são os verdadeiros privilegiados, nem daqueles que compõem o gasto público em maior parte, sobretudo os amigos do rei, sobretudo aqueles que estão próximos do poder. Nós advogamos por um corte de gastos que seja realmente de acordo com a expectativa da população brasileira. Nós não vemos isso acontecer com esse desgoverno e vocês podem ter certeza que, ainda que seja aprovada esta proposta de emenda constitucional na tarde de hoje, não fará a diferença que se espera de acordo com os defensores no lado do governo. De jeito nenhum. Até porque dizem que esperam isso, mas nunca dá para confiar naquilo que dizem esperar. Mas, tirada essa perspectiva sobre as falácias e as mentiras que são contadas o dia inteiro pelos representantes do governo, a realidade vai comprovar aquilo que estou eu dizendo neste momento e que a oposição toda tem alertado. Um governo presidido por uma pessoa que não deveria jamais ter saído da cadeia, só vai fazer as maldades que tem feito e vai continuar levando o Brasil para o fundo do poço. O buraco em que Dilma Rousseff já enfiou o Brasil uma vez, isso em época de bonança internacional. O buraco em que Dilma Rousseff do PT colocou o Brasil uma vez, com milhares de desempregados, com contas públicas em déficit e uma recessão enorme. Depois, com Temer e com Bolsonaro, ajuste nas contas públicas. E apesar da pandemia,
tivemos o controle do câmbio de uma forma natural em virtude justamente da correta administração do dinheiro público e até mesmo das estatais, que historicamente sofrem déficits, prejuízos e roubalheira, e até no governo passado com Bolsonaro davam superávit. Agora, com a volta de Lula, com a volta do PT ao poder, estamos somente vendo de fato a volta do mais do mesmo. Aquilo que se fez no passado se repete, mas em um momento muito mais triste e doloroso para o mundo, porque há vários conflitos ocorrendo, várias guerras, não é mais aquele período de bonança internacional que vivíamos nos anos de 2012, 2013. Por isso, senhor presidente, peço a todos os parlamentares, rejeitemos essa PEC que não é, de nenhum tipo de equilíbrio fiscal realmente útil para o Brasil, e aprovemos algo que seja de fato para conter gastos e devolver a esperança para o povo brasileiro. O PT não consegue oferecer isso. O cenário que se desenha no Brasil é alarmante. Um governo que repete os erros do passado, em um momento global ainda mais desafiador. A volta de políticas que já levaram o país ao fundo do poço, com desemprego, déficit público e recessão, parece ser apenas o começo de um ciclo que não podemos permitir que se repita. Enquanto o mundo enfrenta crises e conflitos, o Brasil precisa de soluções reais, não de promessas vazias ou medidas que apenas mascaram a incompetência administrativa. A rejeição a essa PEC é um passo crucial para evitar que o país continue sendo levado à ruína. Precisamos de um plano que corte gastos de verdade, que priorize o povo brasileiro e que devolva a esperança de um futuro melhor. A escolha é clara: ou aprendemos com os erros do passado ou seremos condenados a repeti-los. E você, o que pensa sobre esse assunto? Me conta aqui nos comentários. Deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro das notícias sobre a política brasileira e mundial.